Bom dia, tudo bem? Nós vamos começar mais um EBD, Escola Bíblica Dominical. Na aula passada nós tivemos a primeira lição com a irmã Regina Célia, falando sobre a vida de Abraão, e a nossa revista tem como tema Vencendo as Adversidades. E a irmã Regina falou sobre a vida de um personagem, Abraão. E a gente pode perceber que essa nova revista ela vem nos dando condições, de entender sobre adversidades, usando personagens bíblicos. E sobre a lição da semana passada de Abraão, nós tivemos como tema Quando na adversidade confiamos em Deus. E agora nós vamos ver algumas características das adversidades. E o tema da nossa aula de hoje é quando a adversidade é a injustiça. Então, se a adversidade for a injustiça, por mais que nós estejamos numa posição dita correta diante de Deus, que a gente possa se achar correto aos olhos do Pai, quando o mundo começa a nos perseguir, nos apedrejar, nos difamar, nos acusar, como que nós devemos nos comportar? São coisas que a gente já pode começar refletindo aqui. E o personagem da nossa lição hoje é a vida de José, José teve uma vida completamente cheia de adversidades. E é com ele que a gente vai aprender um pouco hoje. Queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia no capítulo 37 de Gênesis. Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Vamos começar a ler desde o versículo 1, porque a nossa lição, ela traz aqui do capítulo 37, versículo 1 até, irmãos, o capítulo 50, versículo 26. Então fica extenso demais para a gente tratar todo esse texto aqui, e todos os assuntos e os ensinamentos que traz o texto. Mas a gente vai vou tentar tratar com os irmãos alguns pontos assim principais. Então a gente lendo aqui do capítulo 37 em diante, a gente vai ver um pouco do contexto ali da história de José. E diz assim a Bíblia: José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Quando ele fala Israel aqui, irmãos, está falando de Jacó, do pai de José. E José, ele contava a má fama dos seus irmãos emprestados, filhos de Zilpa, filhos de Bila, e ele já contava a má fama dos seus irmãos para o seu pai. E assim, Jacó começou a gostar mais de José do que dos seus irmãos. E aqui na frente a gente vai ver que José era um dos filhos mais novos, era o mais novo. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, irmãos, aqui a gente vê já uma intriga, entre os irmãos de José e José. O que a gente pode perceber da palavra é que nessa época aqui de José, o pai mandou fazer aqui no verso 3, mandou fazer para ele uma túnica longa. A túnica longa era
era dada a pessoas que tinham voz, né, de liderança, que se destacavam, herdeiros, pessoas que tinham assim governos, governadores, pessoas mais assim importantes na sociedade. E o pai, as outras túnicas tinham manga curta e vinham até o joelho. A de José não, ela tinha manga longa e ia até os tornozelos. Então ele tinha uma túnica já diferenciada, uma túnica de alguém que ocupa uma posição melhor do que os outros. Então, assim, por essa preferência de Israel, do pai de José para com ele, os seus irmãos já começaram a criar intriga contra ele, a tratar ele de forma não amigável. E a gente vai ver que essa história vai se prolongar durante toda a história, a vivência de José na terra, né? Ele vai ter muitos assim, ensinamentos para aprender sobre isso, mas ele também passa por muitas adversidades, né? E a gente pode ver aqui, ó, a partir do verso 5, que fala assim: certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Aqui a gente pode perceber que esse sonho não foi em vão. Deus já estava dando a visão a José de quem ele seria, né? Do que ele tinha como propósito para a vida de José. E os irmãos se encurvariam diante dele, quer dizer, ele ia ocupar uma posição na sociedade, um status, né, uma governança em que seus irmãos seriam submissos a ele. E depois teve outro sonho, verso 9. E o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quer dizer, 11 estrelas, inclusive o pai. Dá para a gente entender que José tinha 10 irmãos e o pai era a 11ª estrela. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, né? Irmãos, é comum, porque o que acontece? O José estava passando por uma situação em que Deus estava revelando para ele o seu futuro, mas por ele estar numa posição assim de liderança, é muito difícil, né, para um pai, para os familiares aceitarem isso, né? Então começa aí a perseguição, né, na vida de José. As adversidades, elas brotam a partir dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Os irmãos de José, verso 12, tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E o verso 17 vai dizer assim: respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã.
Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Meus irmãos, vai dizer a palavra que eles intentaram, contra José, jogaram José num poço, mas eles foram tão perversos que eles não se contentaram em matar José, porque matar José simplesmente eles não estariam ganhando nada em troca, não teriam uma moeda de troca. E aí, lá na frente, vai dizer a palavra que os ismaelitas vinham passando com sua caravana, bens, alimentos e tudo mais. E eles pegam José e vendem para esses ismaelitas de Midian. E José, junto com esse povo ismaelita de Midian, vendido como escravo, ele passa a exercer funções que até então ele não estava acostumado. Mas José tem uma característica muito particular. Ele faz isso da melhor maneira que ele pode. Mesmo nas adversidades, José faz o melhor que pode para o seu Deus. Ele continua na sua posição de servo, na sua posição com a missão de servir ao seu Deus, de amar o seu Deus. Quem ama é obediente. A primeira lição que a gente tira aqui da vida de José. Ele amava a Deus, portanto ele era obediente a Deus. E mais na frente, os ismaelitas ganham ainda dinheiro em cima de José. Eles vendem José a Potifar. E quem é Potifar? É o oficial e capitão da guarda do faraó do Egito. Então José sai da mão dos midianitas e vai para a mão do faraó do Egito. Ele vai para o Egito ser escravo no Egito. E lá no Egito, diz a palavra assim, lá no capítulo 39, no verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Outro ensinamento que a gente tem aqui, irmãos. Quando a gente resolve obedecer ao Senhor, Ele nos faz prosperar. E eu não estou falando aqui de uma prosperidade imediatista, de uma palavra de que com Deus tudo pode dar certo e nada vai dar errado, de que a gente vai prosperar, de que a gente vai ter tudo do melhor, que não vai precisar trabalhar, que não vai passar por adversidades, que não vai passar por lutas. Não, nada disso. O que a gente está tratando aqui, irmãos, é que na adversidade, se nós escolhermos ser obedientes, se nós escolhermos fazer o nosso melhor para Deus, entendendo que Deus também permite as adversidades em nossas vidas, para que nós venhamos a atingir e chegar a lugares que Ele quer que nós cheguemos, e se a gente tiver esse comportamento de sabedoria, de entendimento e de serviço ao Senhor, Ele vai estar conosco. O Senhor estava com José mesmo diante das adversidades. Então, outro ensinamento para a gente. Mesmo nas adversidades, o Senhor está conosco. E Ele nos faz prosperar também diante das adversidades. Lá na frente, a partir do verso 2 aqui, do capítulo 39, vai dizer assim, verso 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Então, irmãos, o faraó do Egito ali, digamos assim, o rei do Egito, ele começou a ver que José fazia com excelência todas as suas tarefas. E ele confia a José todos os seus bens. Só que, mais uma vez, por ele confiar a José todos os seus bens, isso desperta a atenção dos outros. José ele passa a ser
uma pessoa de confiança do faraó. Ele passa a tomar o poder sobre todas as decisões do faraó, dos bens do faraó, dos recursos daquele povo, né? E lá no verso 6 ainda, vai dizer assim, ó, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Então a única coisa que aquele faraó se preocupava era com a sua própria comida. E olha isso, olha o final do verso 6 e início do verso 7. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Então, quando a gente serve ao Senhor, Ele confia em nós os seus recursos, né? O Senhor, olha só a missão que nós temos. Nós temos uma missão de administrar os recursos do Senhor aqui na terra. Nós temos a missão de administrar com excelência todos os recursos e bens e serviços, né, ideais que o Senhor nos confiou aqui na terra. Outro ensinamento que a gente aprende aqui: José era um homem fiel a seu Senhor. Ele não desobedecia ao seu Senhor. Ele não trapaceava com o seu Senhor. Ele não escondia coisas e serviços do seu Senhor. Ele era transparente e ele obedecia ao Senhor. Se ele obedecia ao Senhor, o Senhor confiava nele. O Senhor, ele quer confiar na gente, ele quer selar aliança conosco, né? E quando ele sela aliança conosco, ele traz em nossas mãos aquilo que ele tem de melhor, né? E mais uma vez a gente percebe aqui que José passou a adversidade. A adversidade aqui agora foi a cobiça. Ele foi cobiçado, né? De certa forma, ele passou ali por uma tentação. E mais ainda, lá na frente, quando ele passa por essa tentação, ninguém mais dá crédito a José, né? Ele passa a ser difamado, ele passa a ser como um traidor, ele passa a ser como uma pessoa que não honrou ao seu rei, ao seu governador, o faraó. Então, nessa história toda, José é lançado na prisão. E olha o que vai falar a palavra mais uma vez, né? Vai dizer lá na frente que ele foi para a cadeia. Lá ele interpreta os sonhos de 2 prisioneiros do faraó, né? E aí lá no verso 20 do capítulo 39, 20, 21 e 22, vai dizer assim, ó: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Então, irmãos, quando José resolve obedecer ao Senhor, quando ele resolve ser fiel ao Senhor, administrar bem, fazer com excelência a missão que o Senhor o incumbiu aqui, né? E ele percebia a partir de todas as suas decisões e ações que o Senhor estava com ele, ele começa a prosperar. Ele não para de prosperar nas adversidades. Então, um outro ensinamento que a gente tem aqui é o seguinte: se o Senhor está conosco, nós prosperamos até nas adversidades, né? E a gente vai encontrar um pouquinho ali, né, no finalzinho aqui, ó, do verso 22, que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então, tudo que José botava as mãos prosperava.
Em tudo que José administrava, todas as coisas que ele administrava, ia bem, lá tinha sucesso, ele era bem sucedido, porque ele resolvia obedecer ao Senhor. E lá na prisão, José interpreta o sonho de 2 prisioneiros do próprio faraó, que lançou ele lá na prisão, né? E ele é bem sucedido na interpretação desses dois sonhos, e ele deixa um recado com um desses prisioneiros, né? Que é o copeiro e o padeiro. Então, aquele que voltasse até o faraó, que ele contasse ao faraó sobre essas suas interpretações e que ele contasse ao faraó também sobre o sonho que ele tinha tido, né? E lá, quando esse prisioneiro ele sai da prisão, ele não lembra de José. Então, outra adversidade que José sofre aqui é o abandono, né? Ele foi esquecido na prisão. E ninguém lembrava dele, a não ser o próprio carcereiro lá, que dava a José condições de ter uma prisão mais assim, menos opressiva. Mas é porque Deus estava com ele. Mas em algum momento Deus também faria cumprir na vida de José o propósito. Diz a palavra que ele interpretou os sonhos, né, do faraó, pediu para estar diante do faraó, e aquilo pareceu bem aos olhos do faraó. E nessa história toda, o faraó ele tira o José da prisão, e ele mais uma vez põe José numa posição de destaque. Ele põe José como governador de todas as coisas abaixo do seu reino. Então, assim, José mais uma vez estava liderando o povo do Egito. E José não estava liderando só o povo do Egito, mas todos os bens, todos os recursos, ele estava administrando da melhor forma possível os recursos daquele faraó, né? Então José, ele mais uma vez se mostra próspero, e todos aqueles recursos, todas as ações, decisões, todo o povo prosperava por causa da liderança de José, né? Quando Deus nos confia uma missão, Ele está esperando que a gente faça o melhor. E a gente fazer o melhor é sobre orientação, oração, muita oração, leitura da palavra, ensinamento, intimidade com o Senhor, para que todas as coisas que a gente põe às nossas mãos sejam bem sucedidas, inclusive a partir da obediência, porque quando a gente obedece, a gente é fiel ao Senhor, né? E aqui vem uma reflexão para a gente: em que ponto a gente está deixando de ser fiel ao Senhor? Em que ponto a gente está deixando de obedecer ao Senhor? Uma coisa para a gente pensar, né? E lá na frente vai contar a história que ele tem um encontro com aqueles que um dia lá atrás tramaram contra ele, intentaram contra ele, que foram os seus próprios irmãos, né? A sua família. Então aqueles irmãos de José, né? As 11 estrelas, né, que a palavra trouxe para a gente aqui, vão ter que se curvar diante de José, porque José, ele, como governador, como administrador do Egito, ele tem todos os recursos em suas mãos. E lá na terra dos seus pais e dos seus irmãos começa a ter uma fome muito grande. E diz a palavra que eles, para não passarem necessidade, eles chegam até o governador do Egito. E aí José primeiro vê se eles tinham no coração o arrependimento. E a palavra diz que os seus irmãos, né, as 9 estrelas, mais o pai e a mãe, né, que não sabiam da história de como os irmãos tinham sido assim covardes com José, se arrependem, né? E essas pessoas arrependidas vão buscar refúgio com o próprio José. Agora
líder de um povo, governador de um povo. E diz que José, nessa adversidade toda, ele não abandonou os seus irmãos. Então, ele atendeu os seus irmãos. Ele se revelou como líder para os irmãos, embora os seus irmãos não tivessem conhecido. E esses irmãos são obrigados a contar para o pai de José que o seu filho estava vivo, porque lá atrás eles pegam uma mentira. Eles dizem para o pai que José foi morto por um animal selvagem. Eles molham a túnica de José, né, no sangue de animais, de cordeiros, e eles levam até seu pai para dizer que José foi devorado no percurso onde ele procurava os seus irmãos, né? Então o que a gente pode ver aqui é que mesmo nas adversidades, José teve sabedoria para perdoar. Então nas adversidades nós temos também que perdoar. Nas adversidades nós temos também que amar os nossos irmãos e os nossos familiares em Cristo. Então na adversidade a gente aprende também que nós podemos desenvolver virtudes, né? E vamos ver aqui, né, que José, mesmo assim, injustiçado na família, né, ele teve compaixão dos seus, né? Ele teve compaixão dos seus familiares. Outro ponto aqui da nossa lição é que ele foi injustiçado também no seu ambiente de trabalho, como a gente viu lá atrás, né? Ele foi injustiçado, ele foi cobiçado, ele foi posto na prisão, ele foi escravo de dois povos, dos midianitas, e ele foi escravo também do Potifar, né? Do oficial da guarda. Mas em nenhum momento ele murmurou, né? José assume com todo zelo a condição que ele estava, porque ele reconhecia que o Senhor estava com ele. Se o Senhor estava com ele, o Senhor ia honrá-lo em algum momento, né? E outro ponto aqui que a lição trata é que por mais que ele tenha sido injustiçado e esquecido na prisão, né? As prisões eram lugares ali horrendos. A lição vai falar aqui, ó, que as prisões tinham condições desprezíveis, que eram utilizadas para abrigar os que faziam trabalho forçado ou para aguardar julgamento. Então José estava ali aguardando um julgamento, ele seria julgado. E antes dele ser julgado, né, de maneira injusta, Deus honrou José, né? Então, aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus também honra. Então, ele traz para a gente honra, mesmo em condições, muitas vezes, que a gente já acha que não há mais o que se fazer, né? Deus sempre tem uma resposta para as nossas dificuldades e as nossas adversidades, né? Eu estaria enganando os irmãos se eu falasse que o Senhor ele chega nos dando tudo de maneira fácil, né? A gente não trabalha, mas a gente poderia ter, né, os bens. A gente não serve ao Senhor, não honra ao Senhor, não obedece ao Senhor, mas a gente em troca tem prosperidade. Claro que não, irmãos. O Senhor é um Senhor de justiça, Ele é justo. Então, mesmo nas adversidades, Ele nos faz vencer as injustiças. Com retidão, com sabedoria, amando o próximo. A gente deve a todo tempo se colocar na posição de servo do Senhor, obediente ao Senhor, e assim Ele vai se revelar em nossas vidas, né? Tá aqui, ó. O Senhor verá seus esforços e poderá reverter até as piores situações, né? É só a gente se lembrar, né, da reviravolta que Deus fez na vida de José. E o último ponto da lição aqui
vai tratar assim, ó, honrado por Deus em todas as adversidades, né? José, ele passou a prosperar, né? Então ele foi honrado por Deus em todas as adversidades. Ali atrás, em Gênesis 40, 23, a gente vai ver, né, que quando o mordomo do faraó foi liberto da prisão, ele se esqueceu de José, né? E mais na frente um pouquinho, a gente vai perceber que isso vai levar 2 anos até que José tivesse outra oportunidade de ficar livre, né? A fé de José, no entanto, era muito grande e ele estaria pronto para a próxima chance. Gênesis 41, verso 14. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. José foi trazido apressadamente até a presença do faraó. Ele não foi avisado de que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Devemos ter o cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Irmãos, a palavra diz que em tudo devemos dar graças. Em tudo dai graças, né? Graças a quem? A Deus, né? Todas as coisas são para o Senhor e são do Senhor e vêm do Senhor e pelo Senhor. Então, em tudo, irmãos, em tudo, em todas as coisas, daremos graças. E com certeza o Senhor estará conosco, né? Então, assim, o faraó reconheceu que José era um homem em quem havia o Espírito Santo de Deus, né? As ações de José mostravam que Deus estava com ele. Aí vem a revista que fala assim, ó, você provavelmente não vai interpretar sonhos para um rei, mas as pessoas que te conhecem precisam ver Deus em sua vida, em suas ações e palavras, em seus sábios conselhos. Quem tem o Espírito Santo do Senhor consegue dar sábios conselhos, né? Deus nos dá sabedoria. E como que José foi honrado por Deus nas suas adversidades? Ele usou até as más ações dos irmãos, né, para cumprir na vida de José o seu plano definitivo. Vai dizer aqui, ó, ele enviou José adiante para preservar vidas e salvar o Egito. Deus é soberano. Seus planos não são ditados por ações humanas. Quando outros intentarem mal contra você, lembre-se de que eles são apenas ferramentas de Deus. Então, até aqueles que intentam contra a gente, né, são usados por Deus para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida e a gente atinja lugares onde Deus quer que nós estejamos. Basta a gente obedecer. Obedecendo, nós estaremos no centro da vontade de Deus, né? E para fechar aqui, irmãos, no Gênesis 50, verso 20, vai dizer assim, ó, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou e compartilhou sua propriedade. Essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra Ele. Se lhe pedirmos, alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. 1 João, capítulo 1, versículo 9, pode confirmar isso, né? E para a gente encerrar, irmãos, a gente pode entender aqui, ó, que por fim, José com 110 anos estava pronto para morrer. Ele cumpriu a sua missão, né? Ele batalhou na sua carreira, ele guardou a fé, né? Ele não tinha dúvidas de que Deus manteria sua promessa e um dia conduziria os israelitas de volta para a sua pátria. Gênesis 50, 24. Que grande exemplo nos deixou José. O segredo deste tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus, mesmo quando a adversidade
E é a própria injustiça. O amor de Deus sempre prevalecerá para a gente pensar e agir. O importante não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas é a atitude com relação a elas. Ou seja, como nós vamos proceder, como nós vamos nos comportar diante das adversidades, né? Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Assim como fez José, Deus pode transformar ou usar as injustiças e adversidades que você tem vivido em bênçãos para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança no justo juiz. Amém? Deus abençoe. Estejamos todos, refletindo e nessa palavra, tomando essa verdade em nossos corações. Até a próxima, graça e paz.